No vídeo de hoje eu vou falar dúvidas e curiosidades sobre as minhas viagens. Bom, se é uma coisa que eu amo fazer é viajar. Eu já conheço 32 países e pretendo conhecer muito mais. E tiveram várias, assim, histórias engraçadas, curiosidades sobre os países que eu já visitei. E eu pedi pra vocês deixarem perguntas específicas lá no meu Instagram. Eu recebi várias legais e hoje eu vou responder tudo. Uma pergunta que muita gente me fez foi: qual foi a cidade que você mais criou expectativa de conhecer e não a satisfez? Gente, foi Frankfurt, na Alemanha. Foi assim, eu fui pra Frankfurt depois de ter passado 15 dias na Ásia. A gente chegou querendo, sei lá, comer um salsichão, sabe? Aquela comida típica alemã, tal. E fazer umas compras, umas lojas legais, bacanas, diferentes. Não sei se foi azar, tá? Mas a gente não achou nenhuma loja muito diferente, assim, tipo, legal, cool, assim, diferente. A gente achou a cidade super vazia. À noite a gente andava, eu falei, mãe, será que tá tendo um apocalipse zumbi aqui? Porque não tem ninguém aqui na rua, só eu e minha mãe. Era tipo 7 da noite. E a gente não achou o bendito salsichão. Tipo, uma noite a gente tentou 3 restaurantes e não conseguimos achar aquela sustância, sabe? A gente só tinha umas mini salsichinhas, assim. Então, acabou que minha expectativa foi por água abaixo. Lu, quais são os seus lugares preferidos em Barcelona? Bom, eu amo Barceloneta, que é a praia ali de Barcelona, né? Eu acho super cool, tal, principalmente mais no verão. Tem muita gente bonita, lojas bacanas, restaurantes legais também. Eu acho uma vibe muito boa. E eu adoro andar ali pelo Passeio de Gràcia também, que é uma rua chique, que tem várias lojas bonitas, tal, arquitetura bem bonita. E são esses 2 lugares meus preferidos. Qual a situação mais constrangedora que você já passou viajando? Exemplo, você já passou por alguma situação machista em países árabes? Gente, eu passei por uma situação constrangedora chegando no Marrocos, porque quando eu cheguei lá na imigração, eu tenho que falar a profissão, né? Daí eu falei jornalista, porque eu sou formada em jornalismo, eu falei, meu, blogueira vai ser mais difícil de entender, não sei o quê. Só que daí o cara começou a me perguntar que jornal eu trabalhava e tal, eu não queria mentir. Eu falei, não, mas eu sou blogueira, na verdade, né? Eu sou uma jornalista, mas trabalho com blog. Ele falou, então tá, passa o seu blog. Passei. Gente, o cara, assim, ele ficou vendo o meu blog durante uns 10 minutos, sem brincadeira. E assim, na época eu tava na praia, tinha umas fotos tipo de biquíni, assim, sabe? E eu olhava, eu fiquei roxa de vergonha. Porque você imagina eu chegando num país muçulmano e tinha fotos minhas de biquíni. E o cara, E eu não podia nem ser grossa com o cara, senão ele ia me barrar do país, né? Então foi uma situação bem constrangedora. Depois ele ficou com gracinhas e me chamando pra sair. Foi horrível. Mas enfim, entrei no país e achei o Marrocos maravilhoso. Em qual país você sentiu que as pessoas são mais receptivas e amorosas? Bom, eu acho que no Mianmar, as pessoas de modo geral são muito fofas, assim, ninguém fala inglês, mas eu senti que as pessoas queriam te ajudar, tudo, sabe? Super fofas, assim, realmente receptivas, felizes que a gente tava lá. E também na Califórnia, gente, assim, não nos Estados Unidos em geral, mas na Califórnia, as pessoas são muito receptivas, tipo, no meio da rua elas param pra te elogiar, é uma coisa surreal que eu jamais vi em qualquer outro lugar do mundo, assim. Lu, em qual desses países, se você pudesse escolher um, você viveria pra sempre? Vai ser muito sem graça a minha resposta, mas Estados Unidos. Eu acho assim, eu amo a Ásia, é muito legal pra visitar tudo, mas morar nos Estados Unidos, gente, tudo funciona lá, país desenvolvido, né, com segurança, então moraria nos Estados Unidos só que assim, estaria sempre viajando pra todos os lugares. Luísa, teve alguma comida em Budapeste que você provou e não gostou? Gente, olha, de verdade que eu gostei de tudo. Eu achei a comida ali do leste europeu muito, mas muito, muito gostosa mesmo. Não teve nada que eu não gostei. Como são as pessoas em Cuba? Tratam bem os turistas? Conversam bastante sobre a realidade do local? É melhor ficar em hotel ou em casa de cubano? Gente, eu achei os cubanos, assim, de maneira geral, um povo muito receptivo também. Outro povo que eu poderia falar que é muito receptivo foram os cubanos, assim, nossa, fui muito bem tratada, muito fofos, realmente. Só que, assim, esse negócio de ver a realidade é complicado, porque eu fiquei lá, o quê? Uma semana. Então é difícil eu falar sobre a realidade de um país ficando uma semana no lugar, né? Tudo que eu tô falando aqui foram as minhas impressões. A mesma pessoa pode ir pro lugar e ter uma impressão completamente diferente, né? Então, assim, e eu tentava conversar com o pessoal e perguntar sobre a realidade do país, como funcionava tudo, mas eu não sei, eu sentia que às vezes as pessoas tinham uma palavra pronta, assim, pros turistas, sabe? Muita gente falava que amava Fidel, que era tudo maravilhoso, que gostava, tal. E eu até fiz um tour pra tentar entender melhor a história, mas a guia também tinha meio que esse discurso
que eu não consegui saber se era realmente o que eles estavam achando ou se era uma coisa que eles achavam que os turistas tinham que ver, sabe? O país dessa forma. Então eu fiquei meio assim, até gostaria de voltar e entender, estudar melhor, ficar mais tempo lá pra entender um pouco melhor o país. E sobre é melhor ficar em hotel ou casa de cubano, eu acho 1000 vezes melhor ficar em casa de cubano. Como eu falei, eles são um povo maravilhoso, super receptivo, e os hotéis lá são caros e não valem muito a pena, sabe? São caros e antigos, então tem várias casas de cubanos muito lindas. Fiquei numa pousadinha, assim, numa casinha super maravilhosa, super gostosa. Eu acho que dá pra conhecer um pouco mais da cultura, né? Conversar com as pessoas ficando dessa forma. Na França, você teve alguma experiência onde alguém foi grosso, seco com você? Várias. Bom, mas eu acho que tá melhorando, sabia? Desde a primeira vez que eu fui pra França até a última, eu acho que as pessoas melhoraram bem. Eu não sei o que tá acontecendo por lá. Mas teve várias experiências, principalmente de falar pra eu ficar quieta, falar mais baixo. Porque assim, gente, brasileiro quando se junta, a gente é tipo meio italiano, né? E ainda mais eu falo com a mão e falo alto e tal. E várias vezes, inclusive em restaurante, já teve tipo francês do meu lado, shh, falando pra gente, no trem, shh, no trem, juro. E também várias vezes em restaurante, que eu não entendo nada de francês, né? E daí eu pedia, s'il vous plaît, o cardápio English menu, o cardápio inglês. E daí uma mulher falou uma vez pra mim, mas você tá na França aqui, só tem francês. Bom, eu não entendi nada que ela falou, né? Mas minha mãe traduziu pra isso. Então, assim, são meio sequinhos, sim. Qual a comida mais estranha que você já comeu? Algum inseto? Então, gente, eu já comi cérebro, né, de várias coisas. Eu já comi inseto, eu já comi formiga. Sem saber que eu tava comendo. No Camboja, a gente foi no restaurante, era menu degustação. E não tava escrito o menu. A pessoa ia falando, a garçonete ia falando. Só que, gente, assim, na Ásia, eles falam inglês, só que com muito sotaque. Tipo, eles podem falar perfeitamente, mas não dá pra gente entender. Então, assim, eles não entendem nosso sotaque, a gente não entende o sotaque deles. E tá tudo bem. Mas no caso da comida, foi complicado, porque ela trazia o prato e falava... não entendia nada e falava... E daí, quando eu comi, eu falei... nossa, mãe, isso tá meio diferente, parece meio que formiga-boca. Então, ela é formiga mesmo, porque é formiga, no caso, você tá comendo, era uma formiga bem pequenininha. Mas, tipo assim, achei gostosinho, sabe? Mas, assim, grilo, coisa grande. Eu comi, tipo, rã também. Churrasquinho de rã, que eles vendem na rua, no Vietnã. Que eu achei gostoso, também parece frango. Mas não comi, tipo, grilo, esse tipo de coisa. Que eu acho que também tá desnecessário, né? Qual costume brasileiro é considerado estranho na Itália, Lu? Bom, eu vou falar de uma experiência que eu tive, que até é uma coisa meio machista, assim. Não sei se foi uma experiência que eu tive, ou se é sempre assim. Uma vez eu fui passar um mês na Itália e, gente, eu tenho essa mania de sorrir. Eu sorrio pras pessoas. Tipo, sei lá, sabe, garçom, todo mundo. Sorrio, né? A gente, brasileira, a gente sorri. E daí, eu tava com uma amiga minha e com o marido dela. E o marido dela me falou que eu sorria demais, que as brasileiras, elas sorriem demais quando elas vão pra Itália. E os italianos ficam com segundas intenções e, tipo, achando que a gente tava dando trela pra eles, entendeu? Eles poderiam ser folgados comigo porque eu tava sorrindo demais. Mas eu não sei se foi uma experiência única que eu tive, mas eu já ouvi falar que a Itália realmente é um país machista. E quanto mais no sul você vai, mais machista eles são, né? E eu tava um pouco mais no sul, mas eu não posso dizer se é assim, em todo lugar assim, ou foi uma experiência única que eu tive. Cometeu alguma gafe relacionada à cultura e algum dos países que já visitou? Bom, eu devo ter cometido várias, que até hoje eu não tô sabendo que era uma gafe, né? Mas teve uma agora no Mianmar, que eu e a Mana, a gente tava sentada ali no templo, né, perto do templo e tal. A gente tava sentada, todo mundo tava sentado ali pra descansar, tudo. Só que, gente, a gente tava sentada como? Com a perna assim. Porque a gente tava com uma saia longa, a gente tava usando traje típico, saia longa, e a gente tava com os pés apontados bem pro templo. Então as pessoas paravam a gente, só que ninguém fala inglês, tá? As pessoas paravam a gente e falavam, tipo, sabe, apontava pro nosso pé. E a gente achava o quê? Que tava aparecendo demais, tipo, a canela. A gente não tava entendendo, a gente puxava a saia e tal. Sabe? Daí passava outra pessoa e falava de novo, não, gente, mas não tá aparecendo nada, não tá entendendo nada. Daí, depois, a gente foi descobrir que você não pode apontar o pé para, tipo, um templo, porque os pés lá são considerados sujos, né? Os pés são sujos. Então, é uma falta de respeito enorme você apontar o pé pro templo, e a gente tava fazendo isso. E daí, por isso que todo mundo ficava olhando pra gente, tentando ajudar e tal, e foi uma gafe horrível, né? Agora aprendemos. Lu, como é o banheiro dos países mais exóticos que você já foi? Passou por uma situação engraçada? Passei.
Minha primeira vez na Ásia, eu era uma virgem da Ásia, né? Nunca tinha ido. Daí o que aconteceu? Paramos no aeroporto do Nepal e nosso voo, a gente tava indo pro Butão e o nosso voo foi cancelado. A gente ia ficar no aeroporto e tal. Gente, o aeroporto já era bem tenso, assim, bem precário, eu achei, né? Eu tive um susto, porque eu nunca tinha visto um aeroporto daquele jeito, de uma capital, né, do país daquele jeito. Eu falei, ah, beleza, vou no banheiro. Cheguei no banheiro, gente, não tinha um assento, né? Não tinha uma privada. Era um buraco no chão e, assim, muito sujo, aquele buraco, muito sujo de madeira no aeroporto internacional. E daí eu fiquei muito chocada. Eu olhei assim, daí automaticamente minha vontade de fazer xixi passou. Mas depois ficou horas e horas no aeroporto, então eu tive que encarar. E posso te falar, eu achei até mais higiênico, porque daí você não encosta em nada, pelo menos, entendeu? Né? Tem seu lado bom. Muita gente me perguntou do Butão, como é o povo de lá, porque o Butão é considerado um dos países mais felizes do mundo, né? E se as pessoas são realmente tão felizes assim. O que eu aprendi no Butão e que eu vou levar pra vida é que ser feliz não quer dizer, tipo, uhul, sabe? O povo gritando, dançando, fazendo coreografias no meio da rua, não é isso. Eu achei o povo do Butão muito em paz. É um povo que fala baixo, sabe? Nossa, lá eu, assim, até aprendi a falar um pouco mais baixo. É um povo que fala baixo, um povo que anda devagar, sabe? As pessoas são realmente mais zen. Então, eu aprendi no Butão que felicidade não é você tá gritando, você tá feliz, é mais você tá em paz com você mesmo, entendeu? Então foi isso que eu percebi das pessoas. Eu passei muito tempo com o meu guia, com o motorista lá, e era assim, gente, eram pessoas que assim, dava alguma coisa errada e eles não reclamavam, não faziam nada, era, tá tudo bem, então vamos fazer do outro jeito. Sabe, começou a chover, eles não apressavam o passo, eles continuavam. Então eu acho que eu aprendi a ver a felicidade de outra maneira por lá, e as pessoas são realmente zen. Veja que você sempre está comendo comidas super diferentonas. Por acaso já pediu alguma comida em um restaurante e passou vergonha por não conseguir comer? Já na Tailândia. Eu fui para um restaurante e pedi um prato lá que eu tinha lido que era o prato mais famoso do restaurante. Daí o garçom me falou que era um prato muito apimentado. E eu sou o quê? Metida. Eu falei, não, eu aguento pimenta, né? Porque eu gosto muito de pimenta. Eu falei, ele tá achando que eu sou uma ocidental, que não aguenta nada de pimenta, sabe? Menininha fraca, tal. Esse garçom não tá me valorizando. Eu vou comer esse prato. Chegou o prato, querida. Não consegui colocar na minha boca o prato. Era tipo assim, um pedacinho de carne e tipo, isso de arroz. Então, eu não consegui comer e eu fiquei com maior vergonha, porque eu ainda insisti que eu ia conseguir, daí o cara veio tirar o prato dele, olhou aquela carinha, né, te avisei. De onde surgiu a vontade de conhecer o Mianmar? E qual foi a sensação de estar nos templos com a mana no meio do nada? A vontade, acho que surgiu com uma foto, gente. A foto tem essa coisa aspiracional, né? Então eu vi uma foto e comecei a pesquisar sobre o país e tal. E sobre a sensação... foi uma sensação de gratidão mesmo, sabe? De, nossa, como eu sou sortuda por poder conhecer lugares tão diferentes e como o mundo é grande, tem tanta coisa maravilhosa, tanta coisa diferente. E que bom que eu sou privilegiada por poder conhecer isso, né, e passar para as pessoas que me seguem. Então foi esse sentimento. E um sentimento de liberdade também, assim. Lu, em qual país você se sentiu nojo e por quê? Olha, gente, vou te falar, eu tenho cara de nojentinha, mas eu não sou. É muito difícil eu sentir nojo. Já fui em um monte de restaurante meio, sabe, meio, né, que a limpeza não era em dia e tal, mas eu sou muito tranquila pra isso. Eu não tenho muito nojo. O único momento que foi meio tenso foi quando eu inventei de fazer um passeio no Rio, no Vietnã. E daí o rio era muito poluído e minha mãe queria me matar, porque minha mãe morre de medo, tipo, de barco e tal. E a gente tava era tipo uma jangada de madeira e ficava assim, né? E o rio era, tipo, muito poluído, e daí era noite, e daí você via os ratos, sabe? Umas ratazonas desse tamanho, tipo, andando assim na beirada do rio, sabe? Só que assim, na verdade eu não senti nojo, eu achei muito engraçado, porque eu falei, gente, olha onde eu coloquei minha mãe, porque tudo porque eu queria fazer uma imagem, eu queria andar nesse rio e tal, mas era assim, uma jangada precária de madeira, muito poluída e os ratazanas passando assim, foi engraçado. Essa eu achei bem legal. Já passou algum aperto por causa da língua de algum país que você tenha ido por não entender ou não conseguirem te entender? Bom, tiveram algumas coisas, como vocês viram, né? Que eu não entendia nenhuma comida que eu tava comendo. Várias coisas, assim, eu comia e eu realmente até hoje não sei o que eu comi, tá? Na Ásia, né? E eu já passei um aperto, a gente tava no Vietnã também, indo pra Halong Bay,
que era uma viagem de umas 5 horas, mais ou menos. E daí a gente tinha um motorista e tal. E o motorista, gente, ele simplesmente não falava uma palavra, assim, não falava nem hi, tá? Hello, em inglês. A gente viajou 5 horas. E o mais engraçado é que é o seguinte, daí ele parava, né? Por exemplo, parava num posto, tal. Só que ele não falava assim, gente, vou parar ali, tipo, daqui meia hora a gente se encontra. Não, porque ele não falava nada em inglês. Então, ele só deixava a gente lá, a gente não sabia o que era pra gente fazer ali, e ele sumia. Daí no primeiro momento, tipo, a gente ficou em pânico, a gente falou, meu, esse homem deixou a gente aqui, agora ninguém fala inglês, tá no meio do nada, a gente não sabe a cara que tem, porque pra gente, né, os asiáticos se parecem, então a gente não conseguia achar quem era o nosso motorista, a gente não lembrava do carro, nada, e de repente ele apareceu, assim, atrás da gente, daí a gente apelidou ele de Shadow, a sombra, porque daí aconteceu isso várias vezes durante a viagem, e daí sempre a gente ficava assim, nossa, ele sumiu, agora ele deixou a gente aqui de vez, não sei o quê. Só que daí o Shadow sempre aparecia. E foi muito engraçado, porque a gente não sabia quanto tempo levava, nada, né? Eu e minha mãe também, assim, não nos organizamos muito bem. E daí a gente perguntou uma hora, how long, né? How long it takes, tal, pra ver se ele entendia. E a gente tava indo pra Halong Bay. Daí ele falava, how long, how long. A gente ficou a viagem inteira assim, de how long, ele, how long. Foi assim. Mas deu tudo certo, chegamos sãos e salvas em Halong Bay. Lu, muita gente perguntou isso também. Quando você esteve no Mianmar, o que você pôde perceber da cultura desse país que passa por tantas guerras internas devido à intolerância religiosa? Você tem algum fato que possa nos contar em relação à sua experiência lá e essas problemáticas sociais da região? Gente, então, até quando eu fui pro Mianmar, minha mãe falou, Luiz, o país tem guerra civil, tal, como você vai pra lá? Mas assim, Mianmar é um país muito grande, tá? E esse tipo de conflito acontece em zonas isoladas, entendeu? Principalmente nas fronteiras ali, na fronteira com a Tailândia e tal. Tem focos, tá, sabe, desses conflitos, porque essa minoria, né, que é muçulmana, eles ficam em certos lugares. Então, nos lugares que eu fui, não tinha nada disso, porque a maioria era budista lá. Então, realmente, eu não vi nada disso. A única coisa que eu percebi, assim, era que, por exemplo, no aeroporto, a segurança era muito grande. Pra você, só podia entrar no aeroporto quem tivesse realmente indo viajar, sabe? Coisa que não tem aqui no Brasil, né? Já pra você entrar no aeroporto, tem que passar tudo pelo raio-x, entendeu? Então tem uma segurança por questão de atentado e por conta dessa guerra interna ali. Mas eu até tentei perguntar, tal, mas as pessoas não queriam falar muito sobre o assunto e realmente nos lugares que eu fui não tinha isso, era bem seguro. Ah, muita gente perguntou também se eu já passei mal, que eu como bastante coisa diferente, se eu passei mal já nas minhas viagens. Gente, não sei como, mas eu só passei mal uma vez em viagem, vocês acreditam? Primeiro assim, eu sempre passo mal na Itália de tanto comer, porque lá eu como muito absurdo, massa, e daí eu tenho que, tipo assim, sabe, passar mal, mas não... Mas assim, eu passei mal em Cuba, um dia eu comi uma lagosta, era num restaurante bem bonitinho até, comi uma lagosta, 2 horas depois tava suando frio, tive que ir lá pra minha pousada. Passei a tarde lá. Só que ainda bem, gente, que eu tinha vários remédios que eu tinha levado, daí eu tomei vários remedinhos e no outro dia eu já tava ok, sabe? Foi tudo bem. Passei, tipo, um dia lá, outro dia eu já tava bem. Mas mesmo comendo comidas diferentes, tal, na Ásia, ou comendo cérebro, nunca passei mal. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais aí sobre as curiosidades dos países que eu já visitei. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, a gente pode fazer a parte 2, 3, enfim, várias aí, porque tem muito mais curiosidades pra falar pra vocês. Então deixa aí nos comentários se vocês gostaram e deixa seu joinha, né, que é muito importante pra mim. E quem nem tá inscrito, se inscreve no meu canal, porque tem muita coisa legal por aqui.